Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de lipedema, um tema assim que está bem na moda, né? E vocês me pediram, então tá aqui agora a nossa aula. Vamos lá, peguem papel, caneta e vão anotando aí. Bom, gente, o lipedema foi reconhecido recentemente como uma doença, tá? E é uma doença que ela não tem cura, mas a gente consegue melhorar demais o aspecto dessa pele, ajudar nesse tratamento, melhorar a autoestima dessas pacientes. Então, ela é uma doença crônica e progressiva, então, se não cuidar, vai piorar, né? Não tem cura, e é caracterizada por um acúmulo anormal do tecido adiposo na região subcutânea. É um tecido adiposo, gente, doente. Gordura todo mundo tem, tá? Mas é uma gordura doente. Não se tem ainda, tá? Guidelines bem definidos para dizer, olha, é o lipedema quando tem isso. Então, não tem ainda, por isso que ainda é muito subdiagnosticado. Muitos médicos não sabem fazer, acham que não é, aquela coisa. Tem alguns casos que são bem claros, outros não, tá? Então, ela é um tipo de lipodistrofia, assim como a celulite. A celulite, para quem não sabe, ou quem ainda não viu a aula aqui, é chamada de lipodistrofia ginoide. Então, assim como a celulite, é uma lipodistrofia estrogênio dependente, ou seja, tem a ligação muito forte com o estrogênio. Por isso que o lipedema ele é muito mais presente em mulheres do que homens, tá bom? Mas homens também tem. Então, a gente consegue melhorar muito, não somente a qualidade de vida, como a autoestima desses pacientes, tá? E geralmente, nesse público, o nível de ansiedade e estresse são muito maiores, e são pessoas que geralmente têm baixa autoestima, têm vergonha do corpo, não querem muito usar roupa curta, não querem mostrar muito o corpo, não querem ir para a praia. Por isso que exige muita empatia, paciência dos profissionais da área da saúde para trabalhar com esses pacientes com lipedema, tá? Quando está nos estágios iniciais, gente, a perda de gordura, né, de peso, é muito mais fácil do que quando está nos estágios mais avançados. Por isso que a ideia é não deixar piorar, tá? Combater o quanto antes isso e fazer um tratamento pesado. Tem um exame, gente, que chama fator plaquetário 4. Está muito associado à presença do lipedema. Então, esse fator plaquetário 4, que inclusive, que eu saiba, a maioria dos planos de saúde cobre esse exame, ele está associado com a disfunção vascular e linfática. Então, é importante, se você acha que tem lipedema, ou conhece alguém que tenha e quer ajudar, esse exame é importante, tá bom? Para ser feito. Vamos falar um pouquinho da fisiopatologia do edema, tá? Então, a gente tem muita fibrose entre as células, que acontece uma infiltração dos macrófagos tipo M1, que tem grande potencial inflamatório. Então, eles secretam muito sódio e essa pessoa acaba retendo muito líquido nessa região. Então, fica esse aspecto também de uma celulite mais forte, digamos assim, tá? É um problema hereditário, sim. Então, se sua mãe teve, se a sua avózinha teve, irmãs, tem que ficar esperto. Altera toda a morfologia dos membros, muitas vezes não dá nem os dois, tá? Só em uma das pernas, por exemplo. Tem que investigar outras comorbidades que tem nesse paciente, então dificilmente vem só o lipedema, tá? Uma pessoa que já deve ter alguma alteração aí hormonal, ou tá na menopausa, na perimenopausa, teve uma gestação, engordou demais, um processo inflamatório muito intenso, uma doença autoimune, uma disbiose pesada, tá? Resistência à insulina, diabetes, tem que investigar, porque tem que tratar também a base toda, né? O que está envolvido tudo nessa patologia. Atividade física, gente, é uma condição essencial para o tratamento, tá? Mas tem muitas mulheres que sentem muita dor, então vai ter que ser muito bem trabalhado aí, junto com o educador físico, com o médico, com o fisioterapeuta, o que esse paciente consegue fazer. A gente ainda não sabe o que é melhor, tá? Em relação ao fator dietético, mas o que a gente sabe é que o excesso de peso é péssimo para esses casos. Então, a gente tem que. Eita, travou aqui, né? Travou. Peraí, deixa eu abrir de novo aqui. Vamos ver. Travou, mas eu voltei, né? Então, os mecanismos envolvidos, tá, no linfedema e no lipedema, que são duas condições parecidas, mas têm as suas diferenças, tá? Então, o linfedema, ele começa com uma estase, né, uma parada desse líquido intersticial, aí começa a ter infiltração de células inflamatórias, o remodelamento daquela matriz de uma maneira distorcida, e acaba tendo uma deposição de tecido subcutâneo, né, tecido gorduroso subcutâneo. Já o lipedema, ele começa com uma deposição
de tecido gorduroso na subcutâneo. Aí começa o remodelamento, o processo inflamatório e estase de líquido intersticial. Então, são duas condições similares, tá? Mas elas diferem aqui. Por isso que o médico é importante, porque ele vai identificar o que, que é um e o que, que é outro, tá? Aí. Tô com medo de travar de novo isso aqui. Aí a prevalência, tá? Estima-se que 12% das mulheres têm lipedema e uma dificuldade muito grande de diagnóstico, tá bom? Por isso que eu sempre digo, a mulher que fala, pô, será que eu tenho lipedema? Não tem? Mesmo com fotos, a gente consegue identificar, assim, algumas coisas, mas eu peço para procurar um vascular. Eu tenho as minhas indicações para ver direitinho, às vezes a pessoa já vem com esse diagnóstico, que é muito bom que a gente já consegue trabalhar, tá? Somente o IMC, índice de massa corporal, não é um critério para diagnóstico, pois a gente tem muitas pacientes eutróficas com IMC normal, peso para altura ali, né? Peso por quadrado da altura normal, mas que tem lipedema, tá bom? Tem muitas, por sinal. Então, o IMC, ele é correlacionado com o estágio do lipedema. Quanto maior esse IMC, pior é o lipedema, tá? Isso a gente já sabe. As principais queixas dessas mulheres, fadiga, cansaço, edema, o garrote é esse efeito aqui, quando você coloca a meinha, você consegue ver quando você tira, não fica uma marca, não tem o pé, aí começa aqui a perna, né? Ele fica marcado. Então, esse garrote é muito comum nessas pacientes com lipedema, tá? Dores musculares, dores articulares, problemas com sono também, pelo incômodo nas pernas e nos braços, e muita sensibilidade à dor. O paciente vive com dor. Então, aqui a gente tem a questão aqui, né? Esse artigo científico eu peguei para mostrar isso aqui para vocês. Ó, as condições de comorbidade associadas. Uma hiperflexibilidade de articulação, perda da elasticidade da pele, doenças metabólicas associadas e a doença vascular. Então, tem que pensar sempre nesse vaso, como é que está a qualidade desse vaso, dessa paciente. Então, super importante, guardem isso, porque isso é importante para o tratamento, tá? Aqui a gente tem sintomas físicos e psicológicos, isso aqui é muito interessante, porque é de artigo científico mesmo, tá? Então, vocês conseguem ver, ó, dores abdominais, edema, dor de cabeça, dores articulares, fadiga, sensação de empachamento, né? Bloating, sempre, parece que está sempre com gases, enfim, dificuldade para dormir, concentração ruim. Tem aqui, ó, muitas, tá, características aqui. E de acordo também com o estágio do lipedema, tá? Então, lipedema grau 1, grau 2, grau 3, e tudo aqui, o que a gente vê. Aqui, a gente tem a proliferação celular, tá? E uma inflamação crônica, infiltração de macrófagos, a fibrose, lembrando que à medida que aumenta o grau desse lipedema, né, a fibrose tende a aumentar também. Então, a gente vai falar sobre isso. Uma disfunção da barreira endotelial, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, tá, intenso. Então, tudo isso a gente precisa equilibrar, né? Olha só, a questão da progesterona e do estrogênio, essa balança, né, estrogênio e progesterona, tem alguma coisa ali. Então, geralmente, são pessoas que têm uma baixa de progesterona e um excesso de estrogênio também, tá? Ou não, ou tá progesterona normal, mas o estrogênio fica muito em excesso. Então, e às vezes no exame, gente, não vai dar nada, tá? É mais pelos sinais e sintomas. Agora, a gente já sabe que entrando na perimenopausa, né, o climatério e a menopausa, isso tende a ser piorado, tá? Então, por isso que tem que tentar corrigir o quanto antes aqui. Então, como tem mais inflamação, tem mais líquido ali no interstício, né? O excesso das glicosaminoglicanas e mais fibrose. Então, quem assistiu a aula também de colágeno vai entender um pouco mais isso daqui, tá bom? Então, o que acontece? A gente tem uma desregulação na diferenciação entre pré-adipócitos, que a gente tem a pré-formação de gordura e a gordura propriamente dita para formar adipócitos maduros, tá? A gente tem uma desregulação nisso daqui, né? É bem complexo. Então, é um tecido muito vascularizado,
Então, a gente tem muitos nutrientes chegando com facilidade nesse tecido doente. Então, eles vão se nutrindo. Eles vão se nutrindo, 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 o que é péssimo, tá? E a gente tem um aumento da permeabilidade vascular também. Então, aqui, ó, a fisiopatologia, né, do lipedema. Então, a gente tem o estrogênio como alvo aqui, levando, né, quando ele está muito acima, levando a várias alterações. Ou às vezes não é que ele está muito acima também, a progesterona que está muito baixa, por isso que precisa fazer todo esse trabalho junto com o médico para poder fazer uma modulação hormonal se necessário, tá? Então a gente tem um quadro de resistência à perda de peso, facilidade para acumular gordura corporal. Então, o estrogênio ele diminui receptores alfa e aumenta o beta, aumentando a resistência à lipólise, a quebra de gordura, tá? Então, por isso que não pode ter muito estrogênio, né? Então, os estrogênios agem também no sistema nervoso central, como no sistema periférico. E no tecido periférico, o estrogênio, ele aumenta o número de células e a hiperplasia, né? A geração de novas células de gordura. Então, é por isso que a pessoa tem resistência a perder peso e parece com facilidade para ganhar, porque esse estrogênio a nível periférico, ele faz isso. Tá? Então, o estrogênio também aumenta a permeabilidade do vaso, aumenta a lipogênese, formação de nova gordura, né? E aumenta a fibrose. Então, lembrando também, gente, o estrogênio aumenta a sensibilidade à insulina no tecido adiposo, ou seja, esse tecido adiposo vai ficar super responsivo à insulina. E o que a insulina vai fazer ali? Acumular mais gordura e vai reter mais água. Né? Então, nós temos um problema aqui com esse estrogênio, não é mesmo? Então, a gente tem que fazer toda essa modulação aqui, que vocês vão entender como é que eu trato, como que geralmente faz, né? Então, o estrogênio, ele é todo ruim? Não, claro que não. O estrogênio ele é antioxidante, anti-inflamatório, ele atua em diversos tecidos, e nós, mulheres, temos estrogênio. A gente vai diminuir essa quantidade de estrogênio lá na menopausa, tá? Mas o estrogênio, né, ele precisa ser destoxificado do nosso corpo, né? E a gente precisa do intestino bom para poder desintoxicar, para poder mandar embora, né? E o que acontece quando o intestino não está bom? Ele é reativado, ele volta à circulação. Então, o estrogênio ele faz a função do corpo que ele precisa fazer e ele precisa ser mandado embora. Se o intestino não está bom, é a volta dos que não foram. A gente reabsorve aquilo. Isso é péssimo para a saúde. Por isso que não tem como pensar em lipedema, em tratamento de lipedema, sem cuidar do intestino, gente. O intestino ele é fundamental. E segundo o artigo aqui de 2022, a hiperpermeabilidade intestinal aumenta aquela diferenciação dos pré-adipócitos em adipócitos maduros, tá? Aumentando o estoque de gordura. Vocês estão vendo só como cuidar do intestino é fundamental? Então, é microbiota e a parede do intestino, né? Cuidar desse leaky gut, essa hiperpermeabilidade intestinal. Então, aqui a gente tem, né? Essa figura é básica para tudo, tá? É um trabalho, inclusive, focado em desbiose, né? E fertilidade. Mas olha só, uma desbiose intestinal vai causar uma alteração, né, nesse estroboloma, levando a maior risco de endometriose, ovário policístico, obesidade, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, câncer, tá? Inclusive disfunções, né? Aumento de risco de disfunções do sistema nervoso central, ansiedade, depressão, Alzheimer, demência, isso a gente já sabe, tá? Então é super importante. Inclusive no curso Faça do seu intestino seu melhor amigo, eu falo bem desse protocolo aqui, que só estou jogando para vocês entenderem o que é o protocolo 7R, que nada mais é do que a gente seguir algumas etapas para otimizar a permeabilidade intestinal, não deixar o intestino hiperpermeável, deixar ele permeável como deve ser, e reduzir a inflamação crônica, melhorar a microbiota. Então, são 7 passos que começam com a letra R. Então, remover, reparar, restabelecer, reinocular, reequilibrar, reavaliar e recomeçar. Por quê? Porque a gente sempre tem que pensar no nosso intestino. Então, sempre, sempre, sempre a gente está nesse trabalho aqui. Tá? Não significa que precisa ser nessa ordem, mas essas 7 etapas existem e vocês precisam saber que existem. Eu convido vocês a fazerem um curso Faça do seu intestino seu melhor amigo. Para mim, é a base. Todo mundo deve saber para entender um pouco mais sobre isso, tá? Então, gente, independente do diagnóstico, a conduta clínica sempre vai ser baseado na saúde intestinal, tá? Eu vou parar a aula aqui agora para começar a próxima, para não ficar muito extenso o vídeo, tá bom? Então, aguardem, gente, aguardem.
e eu já volto. Obrigada pelo carinho. Coma um oxidável por mim.